uma vez que eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente fez uma reunião, assim. E aí vocês começaram a falar, né? Porque eu, na minha ignorância do mundo pet, de que o cachorro bonitinho é aquele que tem um pelinho assim, sabe? Vocês começaram a falar isso comigo porque eu não conhecia nada. Pra mim, cachorro de exposição era aquele cachorro que tinha o pelo bonito, o pelo limpo, o pelo tudo certinho e era estético, apenas estético. Sim. E aí eu falei com você assim, não, porque o Ozzy, ele é todo perfeito, a marcação dele... O branquinho do rosto. Aí você falou, tá, mas não tem nada a ver com isso. E a Clara era um exemplo disso, cara. A Clara, a cadelinha que ele tá falando, é um exemplo perfeito disso, né? A Clara não tinha marcação branca nenhuma. Nenhuma. Ela era azul sem branco. Ela não tinha colar branco, ela não tinha cara branca. Tinha uma listra branca aqui na pontinha do focinho. Acabou. Isso. E eu, achando que o Ozzy era, se botasse ele na exposição, ele ia ganhar, pô. E assim, vocês falam da exposição e da importância que isso tem pro Border Collie, né? Pra criação. Mas e pra gente, assim, que só quer ter um cachorro numa casa, no apartamento, enfim, onde for? Por que isso é tão importante? Pois é, isso é um assunto muito legal, né? E aí, só para eu terminar que nós estamos no Bud, falta a grande contratação da gente, né? Para terminar essa história resumida, que já não está tão resumida. Mas convenhamos, né? São 11 anos. Sim. 11 anos. A gente... Depois do Bud, ainda assim com o Bud, ainda vendo aquele cachorro do Facebook, aí já achando que a gente tinha um cachorro competitivo em muitos lugares do mundo, com uma linha de sangue fortíssima, a gente ainda queria mais, ainda achava que dava para melhorar. E a gente teve a confirmação aí nesse meio tempo de que haveria um mundial no Brasil, né? Uma competição, exatamente. World Dog Show. Tá até o copinho do World Dog Show, né? Mas a gente teve essa notícia também, né? Mas a gente já pensava muito em alguma coisa que a gente já tinha ouvido falar de outros criadores, até em reuniões, conversas de bastidores de exposição, né? A gente sempre falou, né? As fêmeas são muito importantes, né? Porque as fêmeas são muito importantes. Isso. E o Bruno conversava com o mundo inteiro, né? Facebook sempre foi o responsável por manter esse contato com os criadores de fora, né? E trocava muita informação, aprendia muita coisa, e a gente trocava, e a gente tinha a nossa opinião de projeto, né? E a gente sentava com frequência para traçar objetivo, traçar meta, ver o que era possível fazer, né? Dentro de tudo aquilo que a gente se propunha ali, né? Então... Ele conversando com essas pessoas de fora, ele foi chegando em cada pessoa do mundo que ele admirava o trabalho, né? Então, foi conseguindo abrir um pouquinho, né? Tirar um pouquinho daquela trava com tudo aquilo que a gente estava fazendo, conquistando, né? E aí começou uma perturbação aí. E aí... na época antes até do Craft, né? Exato. E aí, enfim... um dos criadores que a gente admira demais, né, que é o David, um criador lá da Irlanda. Na época tinha uma cadela que eu era apaixonado. Essa cadela depois veio a vencer um grupo no Craft, que é um negócio assim de uma dimensão absurda, né? Estar no Craft é um negócio de dimensão absurda, né? E a gente vai chegar lá. Mas... a gente vê naquela época um Border Collie vencendo o grupo dos cães pastores no Craft. Foi uma coisa que me emocionou muito, porque a raça que a gente ama é a raça que a gente cria e estava sendo representada na maior competição do mundo, né? Numa das maiores competições do mundo, talvez a maior. E aquilo foi incrível, né? E eu disse, cara, ela é a melhor do mundo. Ela venceu a maior do mundo. Mas até antes dela vencer, você já... Sim, né, e a gente já estava de olho na cadela. E aí eu disse, cara, a gente tem que ter um filho dela. Que é o melhor que tem. Então, a gente tem que ter o melhor que tem. A gente sempre perseguiu isso, né? E aí começaram as conversas, enfim, incansáveis, né? Pra gente conseguir, de fato, abrir essa porta que foi
a maior porta que a gente abriu até hoje na nossa criação em termos de importação, né? Trazer a gringa para o Brasil, né? A gringa, e aí mais uma vez, ó, toda arrepiada. Isso, acho que eu entrei na época da gringa. pois é, a gringa, a gente, e é legal, a gente se arrepia até hoje, cara. Né? No dia que parar de se arrepiar, talvez isso pare de fazer sentido pra gente. Cara, é engraçado que quem tá assistindo não tá aqui de frente pra vocês. O olho de vocês brilha falando sobre, brilha. O Bruno tá realmente arrepiado aqui. Assim. Eu tô. Porque é incrível, né? A gente conseguir trazer uma cadela dessa pro Brasil, pra gente, é incrível. Assim, foi incrível, sabe? O David veio aqui no Brasil julgar uma exposição e eu falava pra ele, cara, você é o cara da televisão, eu te assistia na televisão, cara. Eu assisti você competindo, tipo, e tu tá aqui, sabe? E a cadela, filha da cadela que a gente admirava demais, com outro cão que a gente admirava demais, que talvez tenha sido um dos grandes representantes da raça no mundo. Né? Inclusive disputou uma final de mundial com o pai do Incognito. Com o pai do Incognito, exatamente. O pai da gringa disputou uma final de mundial com o pai do Incognito. Isso. Caraca. E os dois estavam lá em casa. Julgados por um dos melhores criadores do mundo, uma referência, pelo menos. Eu não gosto de falar melhores, né? Mas uma das grandes referências na criação da raça no mundo, que foi o Ross Green, que julgou uma final com o pai da gringa e o pai do Incognito, né, em pista, né? Então, caraca, isso é incrível, né? Incrível. Esse lindo. Isso aí Tinha que ter uma câmera só no olho e no braço de vocês. Exato. E aí, depois de 1 ano e meio esperando a gringa, de ter a abertura para ele falar, tá bom, cara, cansei. Eu não aguento mais você falando comigo. Cara, o que você quer, pelo amor de Deus? A gente teve a oportunidade de trazer a gringa e uma bênção danada também, porque foi uma ninhada espetacular, né, de um dos cachorros que na nossa humilde opinião um dos grandes representantes da raça até hoje, né? Um dos melhores cães que a gente já viu, né, na nossa opinião. Um cão que é utilizado por grandes criadores, vários grandes criadores em toda a parte do mundo. O Jumpy. E aí ele cruzou com a Ru, que é a mãe da gringa, e nasceram 2 cadelinhas. Caraca. Né? 2. E uma ficaria com o criador. Né? E a outra a gente teve a honra de ter a oportunidade de trazer para o Brasil e a sorte de ser o que ela é. Né? Porque poderia não ter sido. Sim. Mas é uma cadela lindíssima e que, de fato, virou mais uma vez a chave da gente. Né? A gente já tinha um Bud, o que a gente disse aqui, que era um cachorro que a gente já via potencial de representar bem a raça em muitos lugares do mundo, não só no Brasil. E agora a gringa. Né? E aí começou o desenho de um projeto, que foi o projeto do Mundial. Muito antes dele acontecer, 4 anos antes dele acontecer. E depois da gringa, foi a concretização, talvez, do maior sonho da gente e a realização do que a gente é hoje, né? De onde a gente chegou depois desses 11 anos de criação e da gente poder encher a boca e ter o maior orgulho de falar que somos os primeiros brasileiros e únicos a sermos campeões mundiais da raça, né? Com o Border Collie, né? E não foi um título, né? Foram 4. Então, nós temos 4 campeões mundiais da raça em casa, né? Então, vocês acompanharam aí... Sofá. Exatamente. No sofá de casa. Então, vocês acompanharam aí um resumo muito, muito, muito breve do que foi, né, o início dessa história até a gente ser campeão do mundo, né, com 4 cães. Que passa por todo aquele planejamento de trazer o Bud, traz a gringa, né? E o cruzamento dos dois, trazer 2 King Borders pra gente que conquistaram o Campeonato Mundial Jovem, né? Então, sair de casa, né? Com alguns filhos de campeão mundial em casa e voltar com 4 campeões mundiais pra casa. Os 2 foram de vocês, né? Nasceram dentro do King Border. 2 adultos que eram filhos de campeões mundiais, cruzaram
foram campeões mundiais e 2 dos seus filhotes foram campeões mundiais jovens. Né? Então é um resultado assim que mostra a qualidade desses cães, né? Mostra o que a gente teve de percepção para trazer esses cães para cá, fazer o cruzamento entre eles, investir neles, né? Em todo o processo que envolve, né? Uma exposição, todo cuidado, e para ter esse resultado final que foi incrível, né? Com a Linda e com o Punch, né? Que são 2 cães maravilhosos, e a Linda ainda foi além, né? Gente, o Igor tá quase chorando aqui, cara. Porque o Mundial foi um sonho que, assim, a gente sempre buscou, mas talvez a gente nunca tivesse imaginado que fosse possível da gente atingir. Exatamente. Né? E que foi construído, a gente tem alguns vídeos falando sobre isso, né? Mas isso é incansável pra gente. A gente sempre já vai falar sobre isso. É um planejamento muito extenso e que deu muito certo, né? A gente falou um pouco aqui da vinda do Bud para o Brasil, né? Da gente identificar o potencial dele, né? Como um cachorro competitivo em muitas partes do mundo, não só no Brasil. Da gringa, né? Ter vindo para o Brasil e da gente montar esse time pensando nesse campeonato mundial, né? E isso ter virado uma realidade, ter dado certo, né? Deu match. Deu match, né? E ter feito o cruzamento dos 2, né? Ter pensado nesse cruzamento, né? Nesse inbreeding. Enxergado dentro daquela ninhada quem poderia ter o potencial para se tornar um cão de... Exatamente. E aí isso ainda passa pelo processo de escolha, né? Da ninhada, do filhote, né? E esses 2 filhotes que estão aqui com a gente, que são nossos cães, também poderem conquistar, junto com os pais, no mesmo campeonato, 2 títulos mundiais. Né? Então, serem os 2 melhores jovens do mundo. Isso na maior exposição em número de cães que já aconteceu, né, aqui no país, né? E com cães vindo de fora, cães de expressão internacional, né? Belíssimos cães, né? Então foi realmente uma conquista muito relevante, né? na nossa criação, foi muito bacana, assim. E isso classificou a gente, né? Esses 4 cães qualificou a gente para uma exposição, né, que sempre foi um sonho, né? Aí sempre foi uma coisa assim que você via na televisão, via no YouTube, vê vídeo até hoje passando na minha... Toda hora alguém me manda, né, aquele vídeo de alguma parte da competição da Cruft, né, que a gente até comentou anteriormente aqui, e a gente qualificou para o Cruft por ter sido um campeão mundial. Pela primeira vez na história, o Border Collie brasileiro foi qualificado para o Cruft, tá? Conseguiu se qualificar, nós qualificamos 4. Pela primeira vez na história a gente conseguiu isso. E levamos a Linda. E não só qualificamos, como fomos para o Cruft também pela primeira vez na história. Um brasileiro levando um Border Collie para a maior competição do mundo, podendo ir e indo. Né? E com um Border Collie brasileiro de criação nossa, de criação nacional, que nasceu em casa. Né? E aí foi fantástico, né? Foi fantástico, porque além de participar, né, a gente... Ainda trouxemos uma medalhinha de terceiro lugar para casa, né? E eram 500 e tantos Border Collie inscritos, 20 mil cães inscritos na exposição. Quase 14 horas de julgamento. E foi um sonho, assim, um sonho que talvez a gente nunca tivesse imaginado que fosse viver. Apesar de perseguir sempre, né? Então... Já sonhar em ir para Cruft, para ver aquilo lá, como era, acontecer, estar em contato com os maiores criadores do mundo, né? Poder ter esse contato com eles pessoalmente, né? Mas imaginar que a gente estaria lá, né? Não só para isso, mas também para expor um cão nosso, né? E ouvir de fora da pista, enquanto o Bruno apresentava, né? Ouvir das pessoas fora da pista, mas esse é o seu cachorro? Quem é esse cachorro? Né? Porque tinha realmente potencial para estar ali. Né? Competindo em pé de igualdade com os maiores do mundo, com as pessoas que a gente é fã. Exato. Né? Então a gente estava competindo em pé de igualdade com nossos ídolos. Isso. Com pessoas que a gente acompanha há 10 anos pela internet, sabe? Isso foi incrível. E foi a concretização daquele sonho lá atrás de fazer diferença de fato na raça, na criação brasileira, né? No Border Collie aqui no Brasil. E de fato acho que a gente tem uma contribuição, tá de alguma forma fazendo isso, né? Tá atingindo esse objetivo nosso. E vocês ainda não se... tem mais para vir, né? Com
Com certeza, a gente não se acomoda muito. Acho que o trabalho está só começando. Dá para dizer isso? Eu acho que sim. Né? Ele sempre recomeça, né? Ele sempre restarta, vira sempre uma chave. E já tem muito projeto novo chegando aí, e grande também. Exatamente. Que envolve exposição, Aguarde. Voltando ao assunto das exposições. O que a exposição pode ser importante, né, pro pet, né? Meio pet, né? Porque, assim, a gente, assim, né, do meio pet, olha o cachorro, bonitinho e tal, mas o cachorro é muito além de só ser bonitinho. Exato. Né? O que você tá levando para sua casa é uma construção, uma história, tem uma genética, tem pais, tem avós, que são importantes também, né, para esse cão ter uma vida saudável, ter uma qualidade de vida, a família ter uma qualidade de vida. Carol, assim, o que uma exposição avalia? Avalia um padrão. Né? A gente pensa muito em avaliação. É uma exposição de beleza, né? Assim, grosseiramente, é o que o leigo vai entender como uma exposição, né? Mas uma exposição vai avaliar padrão, né? Que é um padrão que é descrito, né, pela FCI, que é a Federação Internacional de Sinofilia, a qual a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, é associada, né? Então, existe um padrão descrito, né, do Border Collie, e dentro desse padrão você tem as características de todo tipo, né? E não é só beleza. A beleza entra também. O que seria beleza, né? Seriam dezenas de critérios, né? Que vai desde o formato dos olhos até se as patinhas estão retas ou curvas e as proporções do cachorro, dente, posição de cauda e etc, né? Mas também uma avaliação de temperamento, né? Em termos de morfologia, né? Eu sempre digo assim, para ter uma ideia, o padrão ele define o Border Collie. Da ponta do focinho à ponta do rabo, morfologicamente, né? Ângulo por ângulo, né? Ângulo mesmo. Então, proporção por proporção, quase um trava-língua. Proporção por proporção. Então, proporção crânio e focinho, né? Altura de cernelha, angulação escápulo-humeral, né? Inserção de cauda, enfim, paralelismo de anteriores, posteriores, Caraca. Mordida, né? Se é em tesoura, em torquês, enfim. Então, existe muitas coisas a serem avaliadas morfologicamente num Border Collie, né? Como o Igor tá introduzindo muito bem o assunto, criar é preservar características que são de um padrão racial, que estão descritas num padrão racial e que são avaliadas na exposição e que nós, criadores, precisamos perseguir, né, para manter preservando a raça dentro do padrão que ela deve apresentar. Né? A gente deve ser fiel ao padrão. Né? A partir do momento que você está criando, se propondo, né, a melhorar, a preservar uma raça, né, que é o papel do criador, você está sendo fiel a um padrão que está descrito. Né? Então, existem variações também em algumas características dentro do padrão, né? Mas aquilo, dentro daquele cenário ali, você tem que estar seguindo, né? Como uma bíblia mesmo, né? da sua raça. Mas não entra só a questão estrutural, né? Porque toda questão estrutural ela tem envolvimento muito grande com a questão da movimentação, por exemplo. Desempenho da função que a raça tem que exercer. Exatamente. Porque um cão que tem uma boa estrutura, ele movimenta melhor. E um cão que movimenta melhor, ele desempenha melhor a função do Border Collie, que é o pastoreio. Né? Então, o temperamento é avaliado nas exposições também. Exato. Né? Porque um cão, por exemplo, o Border nunca é agressivo. Né? Então, assim, se um Border avança num juiz no momento da avaliação, ele está desclassificado, porque foge do padrão da raça, né? E o cão ele tem que ter atitude, né? Ele tem que ter uma movimentação típica, então não é uma avaliação única e exclusivamente da beleza, né? Mas também entra aí as questões de temperamento. Então a atenção do cachorro, a forma como ele é apresentado, tudo isso passa a uma avaliação subjetiva, né, por cada juiz em cada exposição, em cada pista, né? Mas deve ser avaliada também com cuidado. E acho legal uma coisa que você falou, né, que o criador, ele hoje, né, tem assim essa imagem de não ser uma coisa tão correta, né?
E o que você falou eu acho muito legal, o papel do criador é preservar a raça. Não é simplesmente ter ali filhotes para vender, e, enfim. Exatamente. É preservar, então isso significa respeito, cuidado, investimento, carinho, estudo, sabe? Então é algo que as pessoas precisam entender, que você criar com responsabilidade vai muito além de você só ter ali 2 cachorros para cruzar e ter um lugar para eles ficarem, sabe? E que exato. isso impacta no cachorro que você tá trazendo para sua casa também. Eu ouvi de forma muito interessante, né, esses dias, porque é um debate que está muito em alta, né? Mas é muito mais fácil uma pessoa enxergar, né, que esse papel do criador está acontecendo quando a gente está falando de uma arara azul, por exemplo, ou de um rinoceronte na África, do que quando a gente está falando de um cachorro. Mas talvez várias raças já tivessem se extinguido, né? Talvez a gente tivesse muito poucos cães para exercer funções muito fundamentais, que é o papel do sinófilo, é o papel do criador. Exatamente. Né? Preservar as raças. O que seria, né, dessas tragédias, ou da polícia sem o pastor malinois, ou um labrador retriever, ou um rastreador brasileiro, né? O que seria dos pastores, dos criadores de ovelha pelo mundo, né? Sim. Que produz lã, que produz uma série de outras coisas, né? Carne, sem o Border Collie trabalhando, né? O Border Collie ia se extinguir, né? Então, assim, preservar as características da raça é fundamental, né? E você ter um Border Collie que às vezes não foi selecionado artificialmente para exercer essa função, e se ele virar agressivo, ele vai agredir a ovelha vai ter medo dele, vai atrapalhar no trabalho, né? E se ele não movimentar bem, não tiver uma resistência ao trabalho como ele deveria ter, isso vai atrapalhar. Se ele não tiver interesse por trabalhar. Se ele não tiver interesse por trabalhar. Então, temperamento para trabalho. Né? Super importante. E assim, como que diretamente isso... porque aí fala assim, mas aí o público de vocês é pet, né? Vocês não vendem... Não, o Igor falando, eu entendo ovelha como se fosse eu, meu marido, meu pai, minha mãe, sabe? Pois é. Porque pra mim, né? eu sou uma ovelha dele. Sabe? Eu sou uma ovelha, eu vou sair de casa, ele fica me rodando assim. Sim. Porque isso é uma coisa que a gente precisa, não pode deixar morrer. Né? Isso passa pela preservação das características da raça que a gente cria e que a gente ama. Então, e como que isso diretamente afeta o nosso público, que é o público pet, né? Mas aí vocês vendem cachorros para a companhia hoje das pessoas, para serem pets das pessoas, né? Vocês não querem, a maioria dos nossos cães não vai viver para pastorear ovelhas, né? Na lida no campo. Como criar passa por preservar as características da raça que você escolheu, que você quer, que você se identifica, enfim. Isso abre a possibilidade de um outro debate muito grande, né? Na contribuição da posse responsável, na escolha do cachorro ideal para cada tipo de pessoa, para cada estilo de vida, para cada expectativa, né? Então, se eu, por exemplo, estou buscando um cachorro com característica A, B e C para viver num espaço assim ou assado, e eu conheço eu estudo a característica de cada uma das raças, né? O que eu vou esperar de cada um desses cães, né? O que eu vou esperar de um Border Collie, de um Shih Tzu, de um Bassenge, de um Rottweiler. Eu consigo ler isso num padrão racial, né? Trocar essas informações com um criador que estuda a raça, que entende e convive com a raça, e eu consigo ter a opção de ter um cachorro, de fazer uma escolha de maneira mais acertada possível para corresponder às minhas expectativas, né? Sobre o que é ter um cachorro, sobre qual a participação de um cachorro na minha vida. Né? Eu posso querer um cachorro para ficar no sofá da minha casa, esquentando meu pé. Né? Você pode querer um cachorro mini, médio, gigante. Você pode querer um que late, um que não late. Um que ataca, um que não ataca. Um que é bom para criança, outro que é bom para ficar no quintal e de guarda, né? Então você pode querer um com pelo, outro sem pelo. Um pelo que cai, um pelo que não cai. Né? Então são variações que as raças vão proporcionar. Né? Então o trabalho de cada raça, de cada criador, vai estar inserido nisso aí. Né? E a pessoa tem que escolher com base nessa situação. E em relação... Se tratando do Border Collie, então... Quais são as características da raça? Entra um pouco, né, naquilo... assim, a raça, ela praticamente
isso é um outro ponto, né? Porque eu ainda estava com a questão anterior na cabeça. Mas, assim, o que é importante ainda para a pessoa, né? Que tá vendo... O que é importante a exposição para uma pessoa que vai pegar um cachorro, né? Então, entra na característica do você querer, dentro das características do Border Collie, buscar o padrão e entender que é um cachorro que não é agressivo, que é delicado, que é sensível, que tem atitude, que é um cachorro inteligente, então tem uma atividade cognitiva acima da média dos cães, não é que ele é uma pessoa, né? As pessoas confundem um pouco isso. É cachorro ainda, né? Não é uma aberração. Então, dentro do cenário de exposição, você ter um cachorro dentro dos padrões de temperamento e estrutura, né? Vai trazer um cachorro mais típico, mais proximamente típico do que a pessoa espera dentro daquela raça, de tamanho, de pelagem, que é o que ela quis escolher dentro daquelas características, né? Mas o Border, e aí entra um pouquinho também e da aí, origem, assim, né? Divisão do tipo de criação, né? Aí, para traduzir um pouco, né, o que ele está falando por exemplo, você não está trazendo um cara que está perseguindo com tanto investimento, né, a perfeição que nunca vai ser atingida dentro de uma raça que está se preocupando em ser tão fiel a essas características, a preservar de maneira tão fiel essas características, né, não está fazendo, por exemplo, um cruzamento para vender um cachorrinho colorido para você, né, e não importa se ele... O exemplo que o Igor deu, se ele morde ou se ele não morde uma criança, não importa se ele tem ou não tem um quadril tão bom, não importa se ele está ou não preservando características que ele deveria estar preservando, né? Essa é a grande diferença, né? Pode frustrar a família ao receber o cachorro. Aquela coisa, você quer um cachorro pequeno, aí você vai em um canil que vende tal raça pequena, aí você vai e compra. Aí chega 6 meses, o cachorro já tá porte médio. Exato. Aí o pelo já não é como aquele pelo fofinho que você viu na foto, sabe? E aí... Exatamente. Então a busca pelo padrão vai garantir essa característica, né? Então buscar um criador sério, né? Buscar uma pessoa que lida com seriedade dentro dos padrões daquela raça, né? E conversar francamente, né? Confiança com o criador, né? Vai trazer essa resposta, né? Do que você espera daquela raça. Sim. E a pessoa que expõe, que está na exposição e está pensando em ganhar provas de exposição, ela muitas vezes ela está correndo atrás de um cão completo, né? Então que se aproxima o máximo possível das características que se espera daquele cachorro. O cara é fiel à raça, não ao comércio, sabe? Não à venda. Então, não me importa se o de olhinho azul e com a cor cintilante que pisca, enfim, vende mais do com o coração na bochecha. Do que um cachorro que, de fato, vai atender as expectativas de quem quer um Border Collie, pelo que a raça é. Sim. Porque é isso que a gente está querendo, preservar a raça que a gente é apaixonada pelas características dela. E o que é? Aí entra na pergunta que você fez, né? A origem do Border Collie, né? Originalmente o Border Collie é o quê? Um cão de pastoreio, né? Um pastor de ovelha. Ele desenvolveu o quê? As características dele com base nessa função, né? Exercendo essa função do pastoreio. Né? E a ovelha é um animal que se submete facilmente, né, ao trabalho de pastoreio. Ela não é um animal muito bruto e que oferece muito trabalho para o border. Então, desenvolvendo as características dele, ele não precisou desenvolver muita brutalidade, agressividade com a ovelha. Ele desenvolveu muito mais a atitude e a agilidade dele para exercer essa função. E é muito interessante que aí tem uma... Talvez você entenda mais que eu disso, né? Mas como é uma característica do agility também, né? Porque ele, além de ter essa atenção com a ovelha, a capacidade dele de, ao mesmo tempo, estar em contato com o pastor. A né? visão periférica do Border é muito diferente. E a sensibilidade, né? O Border é um cachorro muito sensível. Sim. Né? Isso ajuda ele a trabalhar com animais mais delicados, que são as ovelhas, por exemplo. E a ter esse grau de interação quase que fora do normal com o pastor, com o condutor, com o proprietário, com o tutor, enfim. Isso é uma característica muito marcante da raça, né? Que ela desenvolveu ao longo desse período com o trabalho com as ovelhas. Né? Então a ovelha também,
a sensibilidade do Border entra também muito por conta do comportamento da ovelha com o Border Collie, né? Eu ontem vi um vídeo até muito engraçado, que era um curral assim, com várias ovelhas. As ovelhas saíram correndo porque a porta estava aberta e do outro lado tinha um Border Collie. Ele só estava parado. Isso. Ele olhou para as ovelhas pararam e voltaram. E voltaram. Assim, então... Foi pra atitude. Exatamente. Atitude de orelha, posição. Ele estava parado, ele não fez nada. Mas elas entenderam e voltaram, sabe? Ele não precisou morder ninguém. Não precisou ser bruto com ninguém, né? E isso parte da ovelha também, porque ela não foi pra cima dele. Sim. Enfrentá-lo, dar uma mordida, uma cabeçada, um chute, um coice, que é muito diferente de um pastor de boi, de um pastor de leão, né? De um pastor de outras, né? De touro, enfim. Outras raças, né? E aí a raça precisou desenvolver a brutalidade, né? E a agressividade. Não necessariamente uma agressividade que vai matar aquele animal, né? Mas é uma agressividade de eu tenho que morder o pé do boi para ele andar, senão ele não anda, né? Então é diferente a forma como se desenvolveu uma raça de um boiadeiro, né? Para um cachorro que lida com ovelha, né? E o Border, ele tem essa capacidade, né? De inteligência, né? Agilidade, atitude e capacidade mesmo, resistência, né? Ao exercício, que tem muito a ver com o formato do focinho, né? E a estrutura, né? As características morfológicas, né? Eu acho um termo legal, morfofuncional, né? Porque a estrutura... Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa vai estar ligada à outra. A morfologia está ligada à função. Exatamente. Então, ele vai conseguir percorrer uma maior amplitude de solo, né? De campo, né? De pastoreio, com menos exercício, se ele tiver uma boa amplitude de passada, por exemplo. Exatamente. Né? E a pelagem típica dele vai protegê-lo do sol, né? É um assunto até polêmico aí, né? Que surge volta e meia nas redes sociais aí, né? E nas revistas, até congresso veterinário. Então, mas o pelo do Border Collie, ele cria uma diferença, né? De temperatura da superfície externa para a pele. E ele trabalha embaixo do sol e aquele preto, mas aquele pelo preto ele não vai sofrer no trabalho, né? E é uma cor predominante praticamente tá tão na calor raça. aqui no Rio. Exatamente. Mas aí é uma fonte de calor diferente, né? Que é igual tá num forno, né? Porque aí a minha resposta é sempre, ele não transpira pelo não, é pato e tal, não tem pelo nesses lugares. Exatamente. Galera, não tosem os Border Collies de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Carol, bota uma legenda bem grande. Botar uma aqui, legenda assim, uma imagem. Não importa de onde você é, não tosa, não dá tosa. trabalho para fazer esse pelo. Dentro dessa discussão tem uma informação interessante, né? Porque assim, uma coisa é você ter uma incidência solar num dia como hoje, né? Hoje a gente está aí com 22, 23 graus no Rio de Janeiro. E a incidência solar sobre o pelo vai ter a diferença de temperatura com a pele, né? Mas ele vai estar inspirando um ar que não está tão quente. Agora, se ele está inspirando um ar que está acima da temperatura corporal dele, que essa é a troca de calor que o cachorro faz. Se ele inspira um ar muito quente, ele não consegue fazer a troca de forma adequada. E aí não importa se ele tem uma boa diferença da superfície externa para a pele, né? Porque aí você vai estar submetendo ele a um calor externo e ele não vai estar conseguindo fazer troca de calor pela temperatura ambiente. E falando como cliente agora, assim, o pelo do cachorro de vocês, meu Deus do céu. Assim, o Ozzy não toma banho há um mês. E ele tá, são meio autolimpantes, beleza. Né? Ontem no shopping, entrei numa loja, ela falou, nossa, ele tá tão cheiroso, acabou de vir do banho, né? Aí ele não toma banho há um mês. Então, assim, você passa, escovar, né, o pelo, passar a mão assim, acabou, tá lindo, limpinho, cheirosinho. Então, assim, realmente, o pelo, ele faz parte da vida. Ele existe por um motivo, né? Sim. Exato. Então, não foi pra ser removido, né? Exato. Não é igual a gente que, raspar a cabeça. Não é a mesma coisa. E é uma característica da raça, né? E eu acho que eu só embarquei nessa e tô nessa até hoje porque o pelo é fácil, tá? Porque senão eu acho que eu também não conseguiria conviver, né? Porque a gente brinca muito, né? Fala isso com os clientes e tudo. Né? O Border é autolimpante, né? Praticamente, né? Então, isso é uma característica muito legal. Lá em casa, uma coisa que eu sempre fiz, se eu derramasse água ou caísse água, eu pegava o Ozzy e fazia assim com ele,
pescava, limpava o lugar e ele ainda saía, ó, tranquilaço. E daqui a pouco ele tava sequinho. Tava limpinho. sequíssimo. Não, Nossa. isso é uma A característica. dica de Leva na- limpeza aí da Carol. Dica pra você que não quer gastar com pano, essas coisas, use seu Border Collie. Então, na praia, às vezes, piscina, quando ele vai, ele entra, ele sai já seco. E o pelo solta incrível. fácil, né? E não cria aquela característica de cheiro de subpelo, né? De Não. alguns cães Exato, que são mais você fortes, né? O Ozzy tem 7 anos, ele nunca fedeu. Nunca pois é. senti cheirinho, A tomar famosa banho. morrinha de cachorro. Morrinha de Exato, aquele cachorro, cheiro de exatamente. cachorro. E a característica até de observação de vários clientes nossos que vão lá escolher e buscar os cães, né? De falar sobre isso, né? De ter essa Sua percepção. casa não tem cheiro. Não tem cheiro de cachorro. Não tem cheiro nenhum. Se não tivesse, assim, se você não conseguisse ver os cachorros, você ia falar, nossa, nem parece que vivem 50 cães aqui dentro. É verdade. Porque não vivem. Tá bom, em 18 aí. 18 tá ótimo. 18 tá legal pra caramba. Mas é uma característica muito bacana. Tem cliente também, né? Amigos, né? Que tem Border Collie e leva o Border Collie todo dia pra praia. Mora em apartamento, de frente pra praia. E já perguntei, né? A Márcia, né? Márcia, como é que tu faz pra todo dia o cachorro voltar pro apartamento depois da praia? Tá todo dia na praia, 5, 6 horas da manhã. E volta da praia 10 horas da manhã. Todo dia. Né? Como é que cuida disso, né? Como é que funciona isso? A gente passa uma escovinha, escova, e ele volta pra casa e tá tudo bem. No dia seguinte ele vai de novo. É isso aí. A gente tem um soprador lá em casa. E aí o soprador passa assim. E tá resolvido. Acabou. Tá resolvido. Às vezes nem o soprador, dependendo do que ele faz na areia, a toalha dá aquelas batidinhas assim nele, no pelinho. É uma característica da Acabou. raça mesmo. Lá em casa eles caem na piscina, né? Não é livremente porque tem uma tela, uns pulam. Né? E fica lá banhando na piscina e tal. E você acha que todo dia eu vou secar o cachorro que está na piscina? Não, né? Mas alguns, né, que estão em pista e tudo mais, aí o cloro pode descolorir o pelo, aí tem esse cuidado um pouco maior. Mas no geral seca no tempo e ele seca rápido e não fica sujo, mesmo que depois que ele sai da piscina ele vai correndo gramado e se lambuza. Aquela grama colada que você só acha 2 dias depois. Não, lá em casa nem acontece, né? Então, uma escovação simples resolve tudo, assim. Isso é uma característica muito legal. Realmente não acumula, não fica grudado, não fica... Né? E não embola com tanta facilidade. Então, apesar de ser uma pelagem longa, é um manejo fácil, né? É bem interessante.